Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui o ministro da Economia da Fazenda, Fernando Haddad, dando, mas olha, uma famosa lapada no Nicolas Ferreira, que é um negócio impressionante. Eu vou trazer aqui nas redes sociais, muitos estão dizendo que é uma das maiores porradas já vistas aí na política brasileira. Claro, tem aqui algum exagero, mas olha, se o Nicolas tivesse um pingo de vergonha na cara, ele ficaria pelo menos sem graça com tudo que foi falado em relação ali à postura dele, que criticou o Haddad, e quando o Haddad foi para responder, o Nicolas covarde que é, nem ficou para ver a resposta, mas eu vou trazer para vocês aqui uma resposta muito dura dada pelo Haddad, trazendo números do desgoverno Bolsonaro. É bom sempre lembrar que o pessoal às vezes vai esquecendo e vê a tragédia que foi lá atrás. E vamos trazer aqui também que o Bolsonaro, naquela brincadeira de chamar o Moraes para ser vice, não colou muito bem junto aos seus apoiadores, não repercutiu de forma positiva, muito pelo contrário, o pessoal está criticando. Vou falar sobre tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, tá bombando aí nas redes sociais. O embate aconteceu entre Haddad, Nicolas Ferreira, Carlos Jordi. Eu vou me concentrar aqui na lapada que o Haddad deu no Nicolas, que não teve nem a hombridade, a coragem de ficar na comissão para ouvir a resposta. O que deixa claro que a preocupação do Nicolas é só com lacração e com fazer videozinho para cortar e jogar nas redes sociais. Essa é a estratégia dele e de outros bolsonaristas. Mas vamos trazer aqui então o início, tá meio acelerado aqui, eu até reduzi um pouco a velocidade, depois eu corrijo, e também o Felipe Neto compartilhou isso aqui nas redes sociais dele, alterou a voz do Nicolas, mas dá para entender na velocidade que eu coloquei, e depois vem a resposta do Haddad. Poxa, então assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos. Eu preciso provar aqui algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? Não vou nem citar aqui para poder falar como se estivesse polarizando, mas o governo anterior, você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? Bom, antes do Haddad explicar o que aconteceu, primeiro, para você criticar algum erro do atual governo, você não precisa ficar tentando trazer coisas de governo passado ou vice-versa. Então, o Nicolas ele critica o déficit do governo atual, isso é um número, é um dado, e para mostrar como que o outro era maravilhoso, tenta trazer o número do governo Bolsonaro. Tinha que ter vergonha na cara o Nicolas Ferreira. Vamos lembrar um dado que o Haddad não lembrou aqui, mas eu lembro. O primeiro ano do governo Bolsonaro, que eles colocam tudo na conta de pandemia e guerra na Ucrânia. Ah, a pandemia. Em 2019 não tinha pandemia, não tinha guerra na Ucrânia. O que aconteceu? O PIB cresceu menos do que no governo Temer, que já foi uma tragédia. Aí depois veio a pandemia, pro incompetente do Bolsonaro, foi, opa, a justificativa perfeita para não tentar explicar o fracasso do governo. Então joga tudo na conta da guerra, da pandemia e tudo mais. Mas vamos aqui agora trazer a resposta do Haddad sobre o tal do superávit do governo Bolsonaro, que é uma vergonha. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele não quer ouvir a explicação. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. É um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar. Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas
falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras duas razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e... Realmente, daqui eu faço uma pausa, eu não aguento. A questão dos precatórios, de fato, o Bolsonaro deu calote lá em 2021, na reta final do ano, para ter dinheiro a mais em 2022, ano de eleição. Então, Bolsonaro, de fato, chegou no ano de eleição, bateu uma vontade nele de distribuir dinheiro para taxista, aumentou lá o Auxílio Brasil, Bolsa Brasil, nem sei como é que chama o nome, mudou para Bolsa Família. E a venda da Eletrobras, de fato, isso aqui é um crime que foi feito no governo Bolsonaro. O Lula tem consciência do que foi feito lá. Na campanha prometeu ver o negócio, desfazer e tal, mas até agora nada. Então, se não adianta o Haddad ficar corretamente criticar, e eu me somo às críticas do Haddad. Mas o governo Lula tem mecanismos, sim, para desfazer essa barberagem. Não é dar calote em quem comprou, não. Vai lá, opa, toma aqui seu dinheiro de volta, corrigir tudo certinho, pronto. A Eletrobras volta, né, para o controle estatal. É o que tinha que ser feito. E depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador, esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é correto. Querer fazer Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo. Do quadro dele está na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news, de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, isso nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube. Agora é simples mesmo ficar rindo aqui. Pessoal, então realmente aqui, independente do que a gente acha do Haddad ou não, eu mesmo tenho muitas ressalvas em relação à postura dele como ministro. Mas tanto é que o Haddad ele é criticado por setores da esquerda, mas vamos deixar de lado a nossa simpatia ou antipatia pelo trabalho do Haddad. Mas aqui não tenhamos dúvidas, a gente não tem como discordar que ele falou aquilo que o Nicolas precisa de fato ouvir, inclusive nessa questão de molecagem, o que não é uma novidade em se tratando de Nicolas Ferreira, que não está preocupado com debate sério. Ele foi eleito para ser deputado, mas acha que é só um influencer para ficar gravando cortezinho para a rede social. É um deputado muito irresponsável e covarde, né? Também porque não ficou lá nem sequer para ouvir a resposta do Haddad. E por falar em gente covarde, vamos falar aqui do Bolsonaro, que no interrogatório, que a gente inclusive transmitiu ao vivo aqui no canal, se você não assistiu, vale a pena. No final deixei ali as minhas considerações a respeito do depoimento lá do Bolsonaro. Teve um momento que chamou muita atenção, a matéria vai até destacar, quando é muito descontraído, o Bolsonaro brincou e convidou o Moraes para ser seu vice em 2026. Claro que muita gente riu, muita gente se divertiu, mas não pegou bem junto à base eleitoral dele, que esperava uma postura mais incisiva, uma postura mais firme.
E é o que vai dizer que é a matéria. Então, o Bolsonaro acabou frustrando muita gente. É claro, teve a galera da passação de pano, como o próprio Eduardo Bolsonaro, que foi lá, não, mas é porque nisso, aquilo. Então, uma situação realmente muito delicada aqui para o Bolsonaro, que, na tentativa de ser engraçadinho, acabou desagradando a base eleitoral dele. E nesse caso eu não acho nem um pouco ruim. Por mim que ele continue decepcionando mais e mais, para o pessoal entender quem de fato é o Bolsonaro. Não passa de um boquirroto, um covarde, e é isso aqui. E entregando ali os generais, não tá nem aí em assumir a bronca para ele não. Opa, do tipo, não teve isso e tal. Então tá aí, Bolsonaro se complicando cada vez mais com a justiça e também com a sua base de apoiadores. Eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.